Elogiar um filho parece sempre uma coisa boa. Afinal, qual pai não quer ver o filho feliz, com um sorriso no rosto, cheio de autoestima? Mas o que ninguém te contou é que os elogios, quando são dados da forma errada, podem estar fazendo exatamente o oposto do que você imagina. Eles podem estar destruindo silenciosamente. Muita gente acredita que encher a criança de elogios vai torná-la mais segura, mais forte, mais confiante. Só que existe uma diferença enorme entre fortalecer a autoestima e criar uma dependência emocional por aprovação. Quando os elogios são exagerados, vazios ou baseados apenas no resultado, a criança começa a viver em função da opinião dos outros. Pense numa situação simples. A criança tira uma nota boa na escola. O pai, na melhor das intenções, diz: "Você é um gênio, sempre acerta tudo, você é o melhor." Parece inofensivo, né? Mas com o tempo, esse tipo de elogio cria um peso invisível. A criança passa a acreditar que só será amada e reconhecida se for a melhor, se não errar, se for perfeita. E sabe o que acontece na primeira vez que ela tirar uma nota baixa? Vem a culpa, o medo, a vergonha, a sensação de fracasso. Porque, na cabeça dela, ela precisa manter aquela imagem que os pais criaram. Ela sente que precisa ser o orgulho da família. O tempo todo, o problema não está no elogio em si. O problema está em como, quando e com qual intenção ele é feito. Elogios focados apenas no resultado criam uma relação emocional com o desempenho. A criança aprende que só é valorizada quando entrega um resultado excelente, que o amor e a aceitação estão condicionados ao sucesso. Agora pensa comigo, o que acontece quando ela falha? Quando ela tenta, mas não consegue. Quando ela dá o melhor de si, mas o resultado não é o esperado. O mundo dela desaba, porque o elogio virou uma moeda de troca, não um reconhecimento genuíno. Além disso, elogios exagerados e pouco específicos podem gerar o efeito oposto ao que os pais desejam. Quando uma criança ouve o tempo todo que é incrível, maravilhosa e perfeita, ela começa a desconfiar. Internamente, ela sabe que não é tudo isso. Sabe que o era, que sente medo, que tem inseguranças. E então, ela passa a questionar a sinceridade dos pais. Outro ponto importante. Elogios constantes e superficiais reduzem a motivação intrínseca. A criança deixa de fazer as coisas porque gosta, porque tem interesse ou porque sente prazer em aprender. Ela passa a fazer apenas para receber o elogio. E quando esse elogio não vem, ela perde o interesse, a vontade e o engajamento. O caminho para fortalecer verdadeiramente a autoestima de uma criança não é encher de elogios a cada pequena coisa que ela faz. É reconhecer o esforço, valorizar o processo, dar feedbacks específicos e sinceros. Em vez de dizer "você é incrível", diga: "Eu percebi o quanto você se dedicou para conseguir isso." Ou então, "Fiquei muito orgulhoso de ver como você persistiu mesmo quando estava difícil e quando ela errar." Quando ela falhar, o melhor elogio é o acolhimento. É mostrar que o erro faz parte do processo, que não existe problema em falhar, que ela não precisa ser perfeita para ser amada. Outro cuidado importante é evitar elogios que rotulam. Frases como "você é o mais inteligente da turma" podem criar uma pressão enorme. A criança sente que precisa manter essa imagem, e isso aumenta o medo de errar. Em vez disso, foque no comportamento. Você teve uma ótima ideia nessa atividade, ou gostei de como você resolveu esse problema. E lembre-se, elogiar demais pode ser tão prejudicial quanto criticar demais. O excesso de reforço positivo, quando mal feito, pode gerar o mesmo nível de ansiedade que a cobrança excessiva. Se você está percebendo que seu filho só fica feliz quando recebe elogios, que ele fica ansioso antes de mostrar um trabalho, que ele tem medo exagerado de falhar, talvez seja a hora de repensar a forma como você tem reconhecido os esforços dele. A construção de uma autoestima saudável acontece quando a criança entende que ela tem valor, independente do resultado. Que ela é amada, independente da nota, da medalha ou do desempenho, que o que realmente importa é o esforço, a persistência, a capacidade de aprender com os erros. O seu filho não precisa ser perfeito. Ele precisa ser confiante o suficiente para tentar, mesmo sabendo que pode errar. Então, da próxima vez que for elogiar, escolha bem as palavras. Porque sem perceber, o jeito que você elogia hoje pode estar construindo ou destruindo a autoconfiança que ele vai carregar para o resto da vida. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.